Olá, aqui é a Domenica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de produção, como definir a linha editorial do seu podcast. Existe uma infinidade de podcasts no mundo e todos os dias surgem novos. Eu não sei se esse é o seu caso, eu não sei se você está lançando um programa ou se você já tem um programa e quer finalmente começar a ganhar dinheiro com ele ou até mesmo aumentar a quantidade de ouvintes, o engajamento do público. Eu não sei qual é o seu planejamento, mas uma coisa é fato. Se você quer que seu podcast se torne notável na podosfera, que ele se destaque de alguma maneira no seu nicho e até mesmo que ele se torne rentável, talvez ele não te dê o que a gente pode chamar de lucro, mas talvez ele se torne um projeto sustentável financeiramente, onde ele consiga se pagar, seja através de apoio de ouvintes por financiamento coletivo ou através de patrocínios ou apoio cultural de empresas, marcas ou outros prestadores de serviços. Você precisa ter uma linha editorial muito clara. Mesmo que você me diga, Domênica, eu não quero ganhar dinheiro com podcast, eu faço porque eu me divirto, eu faço porque é o momento de eu expor minha mensagem pro mundo, eu faço porque é o momento onde eu tô conversando com meus amigos, tudo bem, você mesmo assim precisa de uma linha editorial, porque quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém, e porque você tem que ter clareza do objetivo e de como se faz as coisas. E é aí que entra a linha editorial. Linha editorial é um tema bastante conhecido pela galera do jornalismo, e se você não é desse mundo, talvez pareça muito confuso o que é o conceito e como é a aplicabilidade disso no dia a dia, mas o fato é que toda mídia tem a sua linha editorial. Todos os podcasts devem ter uma linha editorial, todas as emissoras de TV têm uma linha editorial, todas as rádios têm uma linha editorial, todas as editoras de livros têm uma linha editorial, todas as gravadoras, né, tem as suas linhas editoriais múltiplas aí, de acordo com os selos que elas lançam os seus álbuns e os artistas que elas contratam. Enfim, linha editorial está ao nosso redor o tempo todo, mas quando a gente vem por outro lado e tem que começar a pensar sobre isso, as coisas ficam um pouco confusas. Então, meu objetivo aqui é facilitar o seu entendimento, te dando realmente essa dica de como você pode pensar na linha editorial para o seu podcast. E a primeira coisa que você tem que pensar na linha editorial é que ela tem que existir. Então, você tem que passar a ver o seu podcast como uma espécie de veículo de comunicação que está passando uma mensagem para um público do qual você, ou a sua voz, ou a sua personagem, a sua persona representada nessa figura da podcaster, do podcaster, está enxergando o mundo. Sabe essa coisa que a gente fala muito de que eu ouvi a Domênica falando tal coisa em tal podcast, então ela defende esse ponto de vista? Isso é parte dessa linha editorial. E essa linha editorial, ela tem que estar alinhada com o objetivo de comunicação que você quer colocar no mundo com o seu programa. E isso também tem a ver com o nicho que você quer trabalhar e tem a ver com o público que você quer alcançar, para depois lá no final a gente também pensar em como poder monetizar esse podcast, né, através de uma análise de mercado para ver como ganhar dinheiro com isso. A linha editorial, ela vai na prática interferir diretamente no conteúdo que você está criando para o seu podcast. E aqui não é apenas o conteúdo de fala, é também o conteúdo artístico de edição, formato e tipo de programa que você está consumindo. Se tipo, formato ainda forem ideias muito confusas para você, a minha dica é que você volte lá para os primeiros episódios aqui do Estúdio 31 e ouça aqueles conteúdos, e também me acompanhe nas redes sociais, porque eu tô sempre falando sobre o que é tipo de podcast, o que é formato de podcast, e isso pode te ajudar. Mas na prática, o que eu tô dizendo aqui é que a linha editorial vai dar o caminho pela qual a mensagem vai chegar ao seu ouvinte, e também como essa mensagem vai chegar até o seu ouvinte e
qual mensagem vai chegar até o seu ouvinte. Então, para isso, você precisa identificar, e eu acho muito interessante a matriz SWOT, eu acho que se fala SWOT, mas eu não tenho certeza. Se eu tiver errado, a galera do jornalismo e do marketing aí pode me corrigir à vontade, eu vou adorar aprender. Mas onde eles falam que os pontos importantes para você identificar em qualquer produção de conteúdo, incluso aqui o podcast, são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que o seu serviço, ou seja, que o seu podcast pode enfrentar ou abraçar dentro do nicho de mercado onde ele está alocado. Sem você pensar nessas coisas, vai ser muito difícil de você entender qual é a linha editorial do seu programa e para onde você vai caminhar. Isso é uma ferramenta de gestão, isso ajuda você a ter mais clareza. Claro que não é para ser completamente engessado, não é para ser tão complicado assim. Então, pense sempre em quem é você, quais são os seus valores no mundo, quais são os valores do seu podcast, o que você está defendendo, o que você quer combater, seja ideologicamente ou dentro do seu nicho, né? Uma desinformação, uma mentira, enfim. Aqui na minha cabeça vem muito podcasts de ciência, por exemplo, que tem uma preocupação muito grande com a cientificidade daquilo que está dizendo, mas também tem uma ameaça muito grande dos dias atuais, que são as fake news e os coachings de plantão que ficam vendendo produtos e soluções mágicas que colocam em risco a vida das pessoas que podem conhecer o seu podcast ou não. Então, aqui é uma ameaça para a sua comunidade e a partir disso você vai começar a criar a sua linha editorial. É importante também que você tenha clareza que todo podcast precisa de um nicho e esse nicho, quanto mais específico for, maior vai ser a chance de você ter uma fidelidade da sua audiência. E aqui, quando a gente fala de fidelidade, a gente está falando também muito de engajamento e é aqui que eu preciso que você aterre os seus pés nas expectativas, porque podcast de alta audiência, claro que é muito legal, claro que fica mais fácil da gente vender anúncio, claro que é muito bom você saber que milhões de pessoas te ouvem, só que existe um motivo para que milhões de pessoas ouçam um determinado podcast. Pode ser vinculado ao host, pode ser vinculado à empresa, pode ser vinculado ao serviço, pode ser vinculado ao próprio podcast. E aí teria que ser feita uma pesquisa para saber identificar tudo que aconteceu e normalmente é um conjunto de várias coisas somada também com o nicho e o mundo que a gente tá. Entenda que nichos específicos também são procurados por marcas hoje porque eles fidelizam mais. Então a chance de uma marca querer colocar grana em forma de anúncio no seu podcast, principalmente se for testemunhal, onde você vai ler aquele patrocínio com a sua voz para vender, por exemplo, caneca. Se você está falando que você gosta daquela caneca, tem uma chance muito grande da sua audiência ter mais interesse em comprar aquela caneca do que se for um podcast gigantesco com milhares de ouvintes, porque nichos específicos fidelizam mais. É claro que as empresas também vão fechar com esses podcasts gigantes, porque a palavra se espalha e mesmo que seja 1% dos grandes, 1% de muito é muito mais do que 1% de pouco, né? Mas aí é um papo depois pra gente pensar, talvez em um outro episódio no futuro, pensando em como que a gente pode vender esses espaços publicitários dentro dos nossos podcasts. Mas o fato é que você precisa de um nicho específico pro seu podcast, que ele tenha algo diferente do que os outros podcasts feitos do mesmo nicho estão fazendo por aí. Isso aqui tem uma pegada muito autoral, gente. O que você tem de diferente da sua comunidade que você vai colocar no seu podcast? Isso é muito importante. O seu podcast, ele é só seu. Ele é um meio de comunicação autoral. Tem tudo a ver com você. Então encontre esse nicho, encontre a forma de falar isso e encontre quem será esse público que vai ouvir isso. Isso é a tal da persona que todo mundo fala. E isso é muito importante para qualquer tipo de negócio e também para o podcast, nesse sentido de você conseguir também ampliar a sua audiência e fazer com que o seu projeto cresça. É sempre muito interessante também, quando você pensa em linhas editoriais, você criar categorias de conteúdo, por exemplo. Então, um podcast de literatura pode falar sobre literatura nacional, pode falar sobre adaptações literárias, pode falar sobre terror, pode falar sobre romances, pode falar sobre contos.
E para cada uma dessas categorias de conteúdo, é importante que você saiba que você vai encontrar um público diferente, porque dificilmente uma pessoa vai gostar de todas essas coisas, né? Você, enquanto podcaster, vai ter que pesquisar, estudar e apresentar sobre tudo isso se for interessante para o seu podcast, para você, para engajar o seu público. Mas a ideia aqui de categorias de conteúdo, seja dentro do podcast, ou seja, até mesmo colocando newsletter, pensando num blog, pensando aí num projeto maior, numa ramificação desse podcast para outras plataformas ou para outras mídias, isso já tem mais a ver com um crescimento e uma reapresentação do seu projeto para outras pessoas. Então é interessante pensar nisso também, tá? E não se esqueça que todo mundo tem uma linha editorial, seja ela clara ou não. E é muito importante que você tenha clareza de qual é a linha editorial do seu programa, o que você pode fazer de diferente, e depois que você definir isso com mais clareza, é onde começa realmente o jogo de sentar e começar a montar as pautas, os roteiros, escolher as pessoas que vão gravar, escolher o tipo de linguagem que vai ser utilizada, pensar nos termos que são mais polêmicos ou que são mais políticos e como você vai utilizá-los, né, no seu podcast. E é um exercício muito interessante também que eu dou uma dica extra, que é, você precisa ouvir aquilo que você está falando e que as pessoas que estão com você estão falando fora da conversa, fora da gravação, para você ter mais clareza do que essa linha editorial que você já tem em mente. Se tudo isso deu uma alocada melhor aí nos seus pensamentos, eu fico muito feliz, missão cumprida. Se você ainda acha que talvez uma linha editorial e esse uso de palavras fica muito confuso para se entender, eu te dou uma dica prática aqui extra, que é de você se colocar no lugar de ouvinte. Então, eu acho que podcasts de notícias diários são uma excelente forma da gente perceber empiricamente o que são linhas editoriais. Então, eu recomendo que você procure podcasts de notícias diárias de 2 jornais ou 2 produtoras diferentes que claramente defendem pontos de vista diferentes, porque eles vão te dar a mesma notícia diária, mas usando palavras e colocando foco na notícia de maneira diferente. E isso tem tudo a ver com a linha editorial do programa. É isso. Linha editorial é uma coisa muito importante para o seu podcast, seja ele de hobby ou seja ele de marca, principalmente se for de marca institucional, porque ela também vai ter que estar de acordo e ser aprovada e fazer sentido como um produto dentro da própria marca ou dentro da própria empresa. Mas mesmo que seja um podcast independente, mesmo que seja um podcast de hobby, linha editorial existe, mesmo que você não tenha consciência disso. Então, agora é sua vez de sentar aí na mesa, pegar um papel e uma caneta e começar a analisar as linhas editoriais possíveis e como que você pode trazer mais qualidade para o seu podcast, porque tudo que a gente põe no mundo tem sim uma linha editorial. Nem tudo tá muito claro, mas é muito válido que seja feito. Então, defina a linha editorial do seu podcast e comece aí a ver as coisas mudando para você, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Olha aí, já temos 17 episódios nesse mês especial de 20 anos de podcast no Brasil. O dia 21 de outubro tá chegando, é um dia de comemoração, é um dia de muita alegria para todo mundo que faz podcast no Brasil. Estamos todos muito animados, animadas, animades, e eu espero você amanhã em mais um episódio aqui do Estúdio 31. Não esquece de se inscrever para receber os episódios desse podcast aí na sua plataforma favorita. E se quiser continuar essa conversa, eu tô a uma rede social de distância de você ou a um comentário aí, seja no Spotify ou outro agregador, mas principalmente no Spotify, que eu acho que hoje é o lugar mais fácil, ao menos para o Estúdio 31, pra gente conseguir conversar, tá bom? Um ótimo dia pra você, bom trabalho aí com a sua linha editorial e bora fazer podcast! O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.